Rompendo em Fé. Um dos textos mais importantes que padecia por a vida de todo ser humano. Dá uma olhada no seu retorno. Começa agora o programa que veio para abençoar a família brasileira. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul. Rompendo em Fé. Hoje eu vou pregar para você. Salmo 23. É o salmo do sumo pastor, do grande pastor. Aleluia. Diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Podemos tomar assento? Queridos, Jesus tem muitos títulos. Se fôssemos falar de todos os títulos que Jesus tem, nós passaríamos aqui muito tempo abordando e trazendo atribuições, trazendo títulos que referenda a sua pessoa. Jesus, ele é o próprio Deus. É o Deus encarnado, que segundo o apóstolo Paulo, capítulo 2 de Filipenses, ele sendo Deus, ele não usurpou a condição de Deus para viver na terra. Isaías diz que ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele é tudo quanto necessitamos que Ele seja. Na nossa necessidade, Ele sempre há de se manifestar conforme você precisar. Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura. Ele é Jeová Shabaoth, o Deus da guerra. Ele é Jeová Shalom, Deus da paz. Ele é Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira. Ele é Jeová Jireh, a nossa provisão. Ele é Jeová Chamar, amigo, companheiro que está sempre ao nosso lado. Ele é Jeová Raá, Ele é o seu pastor. Ele é Jeová Tzidkenu, a sua justiça. Ele será sempre aquilo que você desejar que Ele seja. O Salmo 23, ele traz uma revelação completa de tudo quanto Ele há de se manifestar na minha e na sua vida. Jesus, ele tem títulos, como Ele é bispo das nossas almas. A Bíblia só revela que uma única vez traz essa expressão, bispo das nossas almas.
Mas quando fala-se de pastor, você vai encontrar por toda a Bíblia ele pastoreando o seu rebanho. Ele é o grande pastor, ele é o supremo pastor, ele é o bom pastor, ele é o seu pastor, ele é o meu pastor, ele é o nosso pastor. As ovelhas é dele, são dele, né? Foi ele que pagou o preço por mim e por você. Foi Jesus que te comprou com seu próprio sangue. Foi Jesus que construiu a sua igreja. Foi Jesus que disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno. Ele nos traz uma garantia, ele nos traz uma proteção, dizendo que as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua vida como igreja do Senhor. E aqui no Salmo 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor, falando de Jesus. Ele é o meu pastor. Algumas pessoas usam a expressão e nada, mas você pode observar que não tem o i. O i é um acréscimo. Aí tem vírgula, você vai observar, tem ponto e vírgula, e tem nada me faltará. Está falando em termos absolutos que nada te faltará. Aleluia. Isso fala de suficiência. Ele é todo suficiente na sua suficiência. Ou seja, tudo que você precisar que Ele seja na tua vida, Ele será suficiente, aleluia, em toda a tua vida. Ele será tudo que você necessitar, Ele será. Nada te faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Isso fala de descanso. Quando você tem pastos verdejantes, você tem alimento. Quando você tem alimento, você descansa, porque o alimento ele é necessário para a nossa subsistência. Então ele é a tua provisão, ele é Jeová Jireh na tua vida. Aleluia. O profeta Isaías diz: guia-me mansamente a águas tranquilas. O Senhor me fará descansar mansamente. Aleluia. Então Deus, quando Ele é o teu pastor, Jesus, quando Ele é o teu pastor, você não precisa se desesperar, porque Ele sempre provisionará a tua necessidade. Interessante que quando você encontra numa igreja pastos verdejantes, normalmente essa igreja não precisa se preocupar com cerca. A ovelha não precisa pular a cerca, deixa o pasto livre, porque você pode até ir para algum lugar e até se perder, mas o pastor vai até a tua busca, a tua procura para trazer de volta. Mas quando você vai deliberadamente, segue outros caminhos e vai encontrar outros pastos, você vai se lembrar que no teu aprisco tem pastos verdejantes, tem alimento nutritivo, tem alimento fortalecedor, tem alimento que vai te dar sustentabilidade, tem alimento que vai, aleluia, nutrir a tua alma espiritual e física. Então você volta, aleluia, não precisa de cerca para te prender, para te cercar. Você vai voltar porque o Senhor te colocou em um pasto verdejante. Aleluia. E Ele diz: guia-me mansamente a águas tranquilas. Isso fala de direção. Deus não empurra ninguém, Deus não força ninguém para lugar algum, irmãos. Ele me guia, Ele nos guia. Ele é o nosso paracletos, Ele é o nosso guia, o nosso mestre, aleluia, por excelência, o que nos guia a
sua palavra. Amém? Refrigera a minha alma. Isso fala de refrigério, do bálsamo de Gileade. Muitas vezes você está angustiado, está inquieto, você está tão agitado, né, movimentando-se para um lado, para o outro, mas o Senhor, Ele te traz o refrigério para você se acalmar. Ele traz esse bálsamo na sua alma, para você reconhecer que Ele, aleluia, é aquele que te faz descansar, aquele que te protege. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aqui fala de ciclos de justiça. Ele sempre advogará a tua causa. Hoje Jesus é o teu advogado, porque Ele se compadece de você, Ele cuida de você, Ele se levanta por você, né? Ele vai advogar as suas causas, mas não se esqueça que amanhã Ele vai se tornar um juiz, e por conhecer a tua causa, Ele sabe como dará o veredicto. Hoje Ele te defende por misericórdia, porque Ele se coloca na posição de um advogado, né? Ele é justo, Ele é fiel, mas amanhã não se esqueça, Ele mesmo será o seu juiz. É por isso que nós precisamos viver retamente diante da sua presença. E Ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Sabe por quê? Eu sei que muitas pessoas têm experiências aqui de ter passado por situações difíceis, situações de perder o controle absoluto da sua vida, de estar totalmente nas mãos do Senhor. E a gente sabe que muitas vezes, quando a medicina diz não, a gente até se desanima, a gente teme. Mas o campo da impossibilidade é o campo preferido desse grande pastor Agir. É quando ninguém pode fazer mais nada. Isso fala que Ele sempre terá a palavra final. Meu pai está passando por uma situação entre a vida e a morte. Eu tive que viajar na quinta-feira. De tanto a minha família dizer: você precisa ir lá. E eu tinha uma convicção no meu coração de que ele não partiria deste mundo sem que antes desfrutasse ou provasse, né, da promessa de salvação. O apóstolo Paulo diz que quando nós crermos na palavra de Deus, há uma promessa que viria sobre toda a nossa casa. E eu segurei essa promessa. Eu tenho certeza que a minha família, ela é fruto das nossas orações, e ela se cumprirá completamente conforme a promessa de salvação sobre a minha casa. E meu pai já confessou, eu creio que umas trocentas vezes, mas toda vez que ele confessa, ele está numa situação difícil, e quando ele volta, ele esquece tudo, ele volta a praticar as mesmas coisas. É como o cão que volta ao seu vômito, é como o porco que volta ao lamaçal. Mas aí nesse momento é necessário, e Deus me deu uma visão há muitos anos atrás, que meu pai, ele aceitaria Jesus e permaneceria no leito. Deus iria segurar ele no leito e depois iria levar. Então eu tenho essa convicção de que Deus alcançará, Deus alcançá-lo-á. E eu tive agora em Itabuna, no hospital, e eu tive uma visão muito clara. Deus me deu uma visão há muitos anos atrás, que meu pai, ele aceitaria Jesus e permaneceria no leito. Deus iria segurar ele no leito e depois iria levar. Então eu tenho essa convicção de que Deus alcançará, Deus alcançá-lo-á.
E alguns episódios assim que eu vejo minhas irmãs chorando, minha mãe, né? Assim, sem esperança. E eu mantendo-me firme ali na promessa, na convicção de que é melhor ele partir com Cristo do que permanecer aqui no mundo. Aí quando eu estive lá, eu vi o quadro, e naquele momento minha irmã chorando, orando, eu também não aguentei, eu comecei a chorar e a profetizar sobre a vida dele. Mas eu disse para o Senhor, eu sei que o controle é teu. Se tu quiser levar, o Senhor leva, mas se eu quiser surpreender a medicina, tu surpreende, porque tu é especialista em fazer o que o homem não pode fazer. E eu voltei tranquilo, ele não conseguiu me ver, mas eu o vi. Mas eu tive uma experiência em que ele estava, no primeiro momento, 3 horas eu tentando despertá-lo, e ele não abriu os olhos. Eu falei nos seus ouvidos, cantei para ele, pedi perdão em alguma coisa que, quem sabe, tivesse o machucado. Eu profetizei sobre a vida dele, repreendi o espírito de morte. Eu orei pela sua vida, pela sua alma, e pedi um sinal a Deus. E eu falei, eu queria que o Senhor me respondesse. O Senhor está me ouvindo? O Senhor piscasse o olho. E aí ele piscou. Minha irmã não viu, mas o olho, aqui estava, essa bolsazinha aqui estava cheia de lágrima. Ela foi e enxugou a lágrima com o lenço. Aí eu falei novamente, meu pai, eu quero que o Senhor pisque novamente. O Senhor está nos ouvindo. E ele piscou 2 vezes. Aí eu não aguentei, eu me desabei. Eu falei, a minha missão está cumprida pelo menos por esse tempo. E o mais está nas mãos do Senhor. Aí quando foi ontem à noite, eu tive notícia que ele já tinha reagido. Que ele estava entubado, ele já acordou despertando, querendo tirar tudo, querendo arrancar tudo que estava no corpo dele. E a reação é surpreendente, porque quando a gente descansa no Senhor, a palavra de Deus diz que então Deus nos faz descansar seguramente. É como o salmista Salomão, em um dos seus pouquíssimos salmos, ele diz: se o Senhor não edificar a casa, construir a tua vida, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Inútil vos será acordar de madrugada com disposição para trabalhar, para ganhar a vida, para prosperar, para, aleluia, fazer tudo que a tua alma projeta em sonhos para que você possa vir a cumprir. Inútil vos será você acordar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados Ele dá, Ele abençoa, Ele trabalha, enquanto dormem, enquanto descansam nele, enquanto espera nele, enquanto, aleluia, aguarda a provisão dele, a manifestação da sua graça, do seu favor sobre a nossa vida. Você pode aplaudir Jesus Cristo por isso? Aleluia! Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, sabe por quê? Porque eu sei quem está comigo, eu sei quem está do meu lado, eu sei quem é que me acompanha, eu sei quem é que me guia, é Jesus. Se você não soubesse quem estivesse com você, talvez você entrasse em desespero. Às vezes a gente vê tanto crente em momento difícil entrar em desespero, irmão. Jesus diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele entra pela porta, e o porteiro, que é o Espírito Santo, ele abre, e o pastor entra com o seu rebanho, sai, entra, e sempre encontrará pastagem.
Interessante, lá em Israel, dois pastores, quando se encontram, lá em pleno deserto, até para celebrar, e o rebanho dos dois pastores se misturam. E quando eles estão ali em festa, aí de repente chega o momento de cada um ir para o seu canto, de voltar para o seu aprisco. Interessante que as ovelhas que estão misturadas, a partir desse momento, elas cada uma segue o seu pastor. Sabe por quê? Porque conhece a sua voz. Às vezes o pastor dá um comando, todas vem e obedece. Interessante, eu tive a oportunidade ali onde vai acontecer a terceira e última guerra mundial, né, no Vale do Megido. Você pode ver esse vale de muitos ângulos, de muitos montes, onde nós visitamos geralmente. Mas lá do Monte da Transfiguração, você vê de uma forma linda. E você vê plenamente por que aquele lugar foi escolhido para se travar a última batalha humana sobre a face da terra. E eu tive a oportunidade de ver hoje, você tem as estradas que cruzam aquele vale, e os pastores vêm ali de passagem, e quando vai passar uma estrada, que hoje é asfaltada, né? Aí tem a sinaleira que fecha, e aí quando ele precisa passar de um lado para o outro, ele não pode passar direto, vai na frente do pastor, assim como se, né, tivesse um comando. O pastor para, o rebanho todo para. Aí quando a sinaleira está fechada, eu tive esse privilégio de observar, aí o pastor ele dá um comando, ele se ajoelha e pega a vara e coloca no chão, e aí todas as ovelhas também se ajoelham. Quando o sinal abre, o pastor se levanta, estende a mão com a vara, né, em direção, e a todas as ovelhas passam. Elas são obedientes ao seu comando, elas ouvem a sua voz. Aleluia. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Isso fala de segurança, de proteção. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. Queridos, a vara muitas vezes serve para não somente guiar a ovelha, mas também para corrigir. Uma ovelha, quando se torna rebelde, desobediente, quando ela sai do meio do rebanho, ela foge, ela quer se tornar independente. O pastor deixa as 90, tem a parábola das 100 ovelhas, ela deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida. Sabe o que ela faz com essa ovelha? Ela pega a vara e desloca a coxa da ovelha. Ela bate e desloca a coxa da ovelha. Ela põe a ovelha no seu ombro e vem trazendo e conversando no ouvido da ovelha. E vem instruindo, vem mentoreando, vem tratando com a ovelha. E ali, enquanto ele anda, ele pega uma das suas mãos e começa a acariciar a ovelha, massagear a ovelha. Pega o óleo da unção e passa sobre o lugar que está deslocado. E quando chega no aprisco, então ele coloca no lugar. E a ovelha aprende a lição para nunca mais andar independentemente, porque ela corre perigo quando ela sai do meio do aprisco.
Muitas vezes, quando vai beber água sozinha, ela não pode ir isoladamente, ela tem que ir com o pastor, porque muitas vezes o peso da sua lã, quando é encharcada pela água, às vezes a faz afogar e ela corre perigo. A ovelha não tem uma boa audição, ela não tem uma boa audição, por isso que ela precisa andar junta com a outra. Isso significa o quê? Que muitas vezes a pessoa, quando se isola e fica sozinha, pode ouvir vozes estranhas, e que pode até mesmo deixar ela confusa. Quanta confusão existe hoje no meio de Deus por causa de vozes que ovelhas escutam. A ovelha precisa ouvir a voz do seu pastor. Sabe por quê? Porque Deus tem compromisso com o seu pastor. E naquele dia, como diz lá em Apocalipse, né, Jesus vai cobrar das ovelhas ao seu pastor. E ele diz: ao anjo da igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul, lá na Pituba, eis-me aqui, Senhor. Cadê o rebanho que eu te confiei estar aqui? Senhor, as que não ouviram a tua voz, também não ouviram a minha. Elas se desgarraram e foram por caminhos exclusos, independentes, donas do seu próprio nariz, não ouviram a repreensão, não ouviram a exortação, não se submeteram, não se humilharam, não voltaram. E tu, como um bom pastor, o Senhor é quem guia, o Senhor não força, o Senhor não, aleluia, empurra de qualquer jeito, o Senhor conduz, o Senhor guia. Mas as que são verdadeiramente as tuas ovelhas ouvirão a tua voz e obedecerão. Estão aqui. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia! E ele diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Isso significa que mesmo depois você passando por um deserto, Jesus, quando foi para o deserto impelido pelo Espírito Santo, ele se encontrou no meio de bestas feras, ou seja, de demônios e escorpiões, do mundo espiritual das trevas, que afrontou Jesus, que tentou a Jesus, que tentou derrubar Jesus, mas Jesus permaneceu firme, e logo depois que ele venceu a Satanás no deserto, havia uma mesa preparada, um banquete que os anjos prepararam para ele, aleluia, na presença dos seus inimigos. E também não será diferente na tua vida. Depois do deserto, pode ter certeza, tem banquete de Deus para a tua vida, tem mesa preparada e tem unção, aleluia, que será derramado sobre a tua cabeça, aleluia, e o Senhor vai te fazer prosperar através, aleluia, do cálice que vai transbordar na tua vida. E finalizando, mas quem está gostando, diga amém. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e então eu posso descansar e habitar para sempre na casa do Senhor. Aleluia, aleluia. Isso fala que a comunhão prevalecerá. A bondade de Deus e a sua misericórdia na nossa vida, Ele já ordenou que nos seguisse todos os dias. Você não precisa temer mal algum, porque a bondade de Deus está sobre você. Você não precisa se desesperar, porque a misericórdia ela vai se renovar a cada dia na tua vida. Bondade e misericórdia. Deus ordenou que todos os dias ela vai te
perseguir, ela vai estar atrás de você, ela não vai se apartar de você. Bondade e misericórdia. Moisés, quando pediu a Deus, falou assim: Senhor, eu quero ver a tua glória, mostra-me a tua glória. E Deus chegou para Moisés e falou assim: Moisés, ninguém pode ver minha face e permanecer vivo, mas para você eu vou revelar a minha glória, em parte, porque se você me ver pela face, você será destruído. Sabe o que Deus fez? Deus falou assim: a quem eu quiser me revelar, em outras palavras, a quem eu quiser manifestar a minha bondade e a minha misericórdia, eu me manifestarei. A quem Ele quiser, isso não está falando de regra, está falando de exceção. Está falando de pessoas que constroem em Deus um relacionamento em que, consequentemente, vai desfrutar de algo que nem todo mundo desfruta. E Deus falou para Moisés: para você eu vou me revelar. E Deus falou que com o meu servo Moisés eu falo face a face. Mas se Deus nunca revelou a face dele, como é que ele disse face a face? É porque Deus, diante de Moisés, está face a face, mas Moisés não pode ver a face de Deus, mas Deus vê a de Moisés. Não estou entendendo, pastor. É como Deus chega diante de você e fica para você face a face, mesmo você sem poder contemplar a face de Deus. Mas Deus fez diferente. Aí Deus falou assim: Moisés, eu vou passar e vou te colocar na fenda da penha, o buraco da rocha. E quando eu passar, eu vou colocar a minha mão e vou retirar. E você me verá pelas costas, mas a minha face não me verá. O que eu aprendo aqui para encerrar? Mas quem está gostando, diga amém. Queridos, ninguém pode ver a face de Deus, senão você morre. Se você experimentar ver a face de Deus, Deus arrebata você, seu corpo morre, recebe um corpo glorificado. Não era chegado o tempo de Deus matar Moisés, mas Ele falou assim: olha, eu vou passar e vou te colocar na fenda da penha. Na hora que eu passar, a minha mão vai te proteger para a minha glória não te fulminar. Na hora que eu passar, a frente passou e agora só está as costas. Aí tu me verá pelas costas. E aí eu retiro a minha mão. E aqui eu aprendo uma coisa: a única maneira, a única forma de nós contemplarmos a glória de Deus, não a sua face, mas as suas costas, pelo esplendor da sua glória, é através de um buraco na rocha. Pastor, que buraco é esse? Pergunta aí, pastor. Que buraco é esse? Jesus é esse buraco. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que e eles beberam, o povo de Israel beberam da água de uma mesma pedra, e esta pedra, esta rocha era Cristo. Bebeu da água da rocha, da água de Meribá, da rocha que era Cristo, que Moisés falou, e a água, ele era fonte de águas vivas, e ele deu água, aleluia, segundo a voz de Moisés. Então Jesus é a rocha eterna, é a pedra angular, é a rocha, é a pedra de esquina. Então Deus falou: eu vou te colocar num buraco dessa pedra. E Paulo diz que nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Pastor, não estou entendendo. Tem um buraco dentro da pedra, que é esse lugar que é Cristo, que Deus nos esconde. E a única forma que Deus também
vai nos proteger da sua ira e da manifestação do seu juízo, é em Cristo, e nos proteger também das garras do nosso adversário. Então esse lugar é o lugar onde ele se torna Jeová Nissi. Ele será a tua bandeira, ele é o teu estandarte, ele é a tua proteção, ele é o guarda de Israel, ele que te protege e te faz descansar seguramente. E aí o salmista, no Salmo 91, ele diz, aleluia, o Senhor, Jesus, nos faz descansar debaixo das suas asas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então é nesse esconderijo que é Jesus Cristo, que está debaixo das suas asas, a sombra do Onipotente, que te faz descansar seguramente. Então em Cristo Jesus, lá na abertura escarpada do Calvário, na abertura que foi feita lá na lateral, quando a lança veio sobre Jesus na lateral, abriu um buraco. Esse era o buraco da rocha, de onde Eva saiu, preste atenção, de onde Eva saiu, daqui da lateral. Eva, aqui ela é a sombra da igreja, ela aponta para a igreja. De onde Eva saiu de Adão, do primeiro Adão, a igreja também iria sair do último Adão. Saiu da abertura escarpada do Calvário, da rocha, desse buraco, que onde nós, como igreja do Senhor, saímos de lá. Então, queridos, Ele nos faz descansar na abertura escarpada do Calvário, no buraco da rocha, na fenda da penha. Somente neste lugar que nós podemos contemplar a glória de Deus para sempre. Vamos ficar de pé. Foi a minha decisão, Jesus amado, pois é teu meu coração. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul.